Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o momento da nossa palavra. Eu quero chamar aqui, antes disso, as nossas crianças. E você, mamãe, nesse momento que seu filho está aqui, eu quero que você fique de pé, para a gente orar pelas nossas crianças, para que você profetize sobre eles, que tudo aquilo que eles têm aprendido no Kids venha de fato se gerar na vida deles, né? As boas novas para que eles sejam aí homens e mulheres cheios de Deus, amém? Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos concede nessa manhã de estar orando pelas nossas crianças e as crianças que o Senhor nos dá, Senhor, acesso ao coração para ministrar sobre a vida delas. Eu oro te pedindo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada uma dessas crianças, mas não só elas, Senhor, mas as suas famílias, ó Deus, as suas mães, os seus pais, para que eles venham ser, Senhor, de fato, exemplo para essas crianças, não só exemplo de fé, mas um exemplo, Senhor, de paz, para que eles cresçam, Senhor, querendo se espelhar nos pais que eles têm. Eu oro, Senhor, abençoando nossos professores, Pai, que vão, Senhor, ministrar sobre as nossas crianças aqui nessa manhã. Pai, que o Senhor flua sobre cada uma delas, que elas sejam canais do Senhor, instrumentos do Senhor em cada coraçãozinho que o Senhor apresenta. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Já pega aí a sua Bíblia, vamos fazer a nossa declaração de fé. Eu quero, neste momento, que nós venhamos juntos aí, né, honrar o Senhor e colocar o Senhor aí acima daquilo que nós achamos, daquilo que nós pensamos, amém? Vamos juntos? Se você tem uma pessoa pertinho de você que está sem Bíblia, dá uma beiradinha para ela, para a gente fazer junto. Vamos? Todos fazer a nossa declaração de fé? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocada pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronta para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei a mesma, nunca, 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 em nome de Jesus. E abraça a sua Bíblia. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede nessa manhã de podermos, meu Pai, mais uma vez, aprender do Senhor através da tua santa palavra. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor, meu Pai, alcance cada coração nessa manhã, que essa palavra ela venha, Senhor, de encontro aos nossos corações, trazendo para nós, Senhor, a fé, esperança, Senhor, alinhamento, Pai, para que em nome de Jesus nós venhamos, Senhor, viver segundo o que o Senhor deseja que nós vivamos e sejamos, Senhor, instrumentos, Senhor, desobstruídos da sua graça, do seu favor, meu Pai. Usa a minha vida e que eu não seja, Senhor, falar coisas de mim mesmo, mas que o Senhor use a minha boca para alcançar o coração dos seus filhos aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Hoje, nessa manhã, o Senhor deu uma palavra. Nós vamos ler 2 textos para a gente ter um acompanhamento melhor dessa palavra, que está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 26 a 28. E depois nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. E eu quero falar com vocês nessa manhã sobre a gente reconhecer o valor de uma mãe. Então nós vamos usar aqui 2 exemplos de mulheres, além de tantas outras que temos, mas eu quero falar com vocês sobre 2 mulheres, 2 mães, que a palavra do Senhor nos orienta, nos ensina. E antes de nós lermos o texto, eu queria aqui homenagear todas as mães que estão aqui com a gente nessa manhã e também aquelas que vão, né, de alguma forma depois, ter acesso a essa mensagem através do nosso canal do YouTube. Essa justa homenagem do Dia das Mães, ela começa nos Estados Unidos no século XX, através da idealizadora Anna Jarvis. Essa moça, ela quis homenagear sua mãe, que era uma pessoa que se dedicou a sua vida, as suas obras, principalmente no período da guerra. Então, ela quis de uma forma fazer sua mãe ser lembrada, ser conhecida, né, ser homenageada.
E aí nasce, né, o Dia das Mães. A mãe dessa moça, Ana, ela falece em maio, dia 9 de maio de 1905. E aí foi quando ela começou aí essa campanha para que fosse criada uma data especial para homenagear todas as mães. E a primeira celebração oficial aconteceu em 1908, né? E em 1914 o presidente dos Estados Unidos, então, né, ele oficializou o Dia das Mães como sendo feriado nacional e ser comemorado no segundo domingo de maio. Já no Brasil, essa data ela foi oficializada em 1932, então pelo presidente na época, Getúlio Vargas, e essa data ela ficou tão conhecida que hoje para o comércio é considerado o segundo Natal. É a data que mais se vende no comércio depois do Natal, né? Então a gente vê aí como essa data é uma data importante. Então eu quero louvar a Deus por todas as mamães da nossa igreja, por todas as mães da nossa cidade, por todas as mães do nosso país, né? E o trabalho de uma mãe, muitas vezes, a maioria das vezes, é um trabalho anônimo. É um trabalho não visto, é um trabalho não reconhecido, mas absolutamente necessário para a saúde da família, para a igreja, para a nação. Ninguém influencia mais uma pessoa do que a sua própria mãe. Ninguém, aquela que cuida, aquela que ensina, aquela que introduz não só o leite materno, mas também o leite da piedade. É aqui eu estou falando das mães cristãs. E dentre tantas mães que a Bíblia menciona, que a gente poderia falar que na história que fez diferença, eu quero destacar duas. A primeira é Ana, uma mulher que não desistiu de ser mãe, e eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler versículo 26 e 28. E através da vida de Ana, a gente pode aprender e mencionar aqui 4 coisas a respeito e reconhecer o valor dessa mãe. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 26. Diz assim: E Ana disse: Ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concebeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. Primeiro ponto, primeira característica que a gente vê de Ana, é que Ana é amada, mas ela é estéril. Naquele tempo, onde a cultura era os casamentos ali poligâmicos, e aqui eu já quero reforçar que nenhum casamento, né, polígamo é funcional, todos são disfuncionais. Elcana, ele tinha Ana como a sua esposa, como sua mulher, e Penina como sua concubina. Ana era estéril, ela tinha o coração do marido, ela tinha o amor do marido, ela tinha a provisão, o cuidado, a segurança, mas o seu ventre era estéril. E a Bíblia diz que Penina a provocava, e quando Ana ela ia para a casa de Deus, derramar ali as suas lágrimas, a sua alma, ela era acusada pelo sacerdote Eli de que ela estava bêbada. E ao retornar para sua casa, com tantas lágrimas, com tantas dores, com a injustiça sofrida, ela ainda tem que lidar com a não compreensão do seu marido. Porque quem é mãe sabe que aquilo que a gente sente, o pai, o homem, não sente. Mas Ana, ela não desiste. Ainda ela sendo provocada, acusada, não compreendida, ela não abre mão desse sonho, do sonho de ser mãe. E mesmo ela tendo, né, tudo que talvez, né, nós pudéssemos desejar, almejar, ter um marido que ama, que cuida, que protege, né, que zela, ainda assim o seu coração não estava totalmente preenchido, porque ela tinha esse desejo de ser mãe. A segunda coisa que a gente vê, né, aprende com Ana, é que Ana, ela ora
pelo filho antes mesmo dele nascer. Pois é, Ana, ela ora por um filho, mesmo ela sendo estéril. E mesmo antes dela conceber, ela ora, ela anseia por aquela criança no ventre. Ela não só orava, como ela também já fazia compromissos com Deus a respeito do filho dela. Tanto que ela diz: Senhor, se tu atentares, a tua serva, de mim lembrares e me dares um filho varão, a ti te darei por todos os dias da sua vida. Então essa mulher, antes mesmo de conceber no ventre, ela concebe no coração. Antes dela chorar a dor de um parto, ela chora diante de Deus. Antes do milagre acontecer, ela crê na promessa de Deus. E quantas mães, sendo férteis, ou até mesmo tendo filhos, não ora por eles? Nós, como mães, e eu me incluo nisso, nós não, quando a gente faz o ato de apresentar aqui o filho, né, para a igreja, perante o Senhor, quando a gente desce daqui, é nossa missão apresentar Cristo para o nosso filho agora. Eu e você, mãe, a gente tem um propósito de oração que nunca vai se encerrar, que é orar pelos nossos filhos. Sejam quando estamos no ventre, seja quando estamos nos braços, quando estejam correndo, quando estejam casados. A oração de uma mãe pelo filho, ela nunca deve cessar. A terceira coisa que a gente vê com a vida de Ana é que Ana, ela consagra seu filho para Deus antes mesmo dele ser concebido. Quando esse menino nasce, depois de ela ter feito esse voto a Deus, ela o leva para o sacerdote Eli e o apresenta. Por esse menino eu orava e eu trago como devolvido para o Senhor, para que ele venha viver todos os dias do Senhor dedicados, né? Todos os dias da sua vida dedicado ao Senhor. E aqui, se a gente pensar, essa mãe, ela tinha sonhos para o seu filho que não eram só para essa terra. E aqui eu quero fazer você pensar, mãe, que está aqui. Quais são os seus sonhos para os seus filhos? O que você espera deles? E eu não tenho dúvida que as suas intenções são as melhores, porque eu, como mãe, me encaixo nisso. Só que às vezes esse melhor não passa do melhor aqui nessa terra, nessa vida, neste mundo, para essa realidade. Nós queremos a melhor educação, o melhor conforto, a melhor segurança. Amanhã nós queremos a melhor carreira, né, o melhor reconhecimento, a melhor família, o melhor marido, a melhor, né, esposa. Mas será que nós só temos esses sonhos em relação aos nossos filhos? Para que eles sejam reconhecidos apenas aqui? Que eles conquistem troféus apenas aqui? Que eles realizem todos os sonhos apenas para este mundo? Ou podemos nutrir a ideia neles de que todos os nossos sonhos perante o Senhor, perante a melhor coisa que nós temos, que nós, sermos reconhecidos como filhos de Deus. Ana chora tanto tempo para ter um filho, mas há um momento que torna-se o divisor de águas nas suas orações, que foi quando Ana entendeu que o filho não era para ela. Quando ela parou de pedir a Deus um filho, mas ela começou a pedir para Deus um filho para ele. Quando ela para de pedir um filho para ela, para satisfazer as suas vontades, para realizar os seus desejos, mas agora ela começa a orar falando: Senhor, eu quero um filho para dedicar ao Senhor. Naquele tempo, a nação de Israel, ela estava em decadência. O sacerdócio estava corrompido. Então, quando Ana pede um filho, não para atender às suas satisfações, às suas expectativas como mãe, mas para que o filho fosse levantado por Deus para ser um grande líder naquela nação, e para trazer de volta o povo a reconhecer que Deus, né, o povo precisava de Deus, ela o consagra a Deus. E se existe algo que é notório na história, é que Deus honra o compromisso de uma mãe e de um pai quando eles têm sonhos grandes para os seus filhos em relação ao reino de Deus.
Hernandes Dias Lopes é um exemplo claro disso. No seu testemunho, ele conta que quando a sua mãe estava grávida dele, ela fica doente, ela é acometida de uma doença, e quando a parteira chega até ela para ali fazer o parto e tal, essa parteira fala para a mãe dele que ela teria que decidir entre ela viver ou o filho viver. E naquele momento, ela coloca a mão na barriga e ela fala assim: Senhor, se o Senhor proteger a vida do meu filho e não deixá-lo que a morte o cesse, eu consagrarei e ele será um grande homem de Deus. Ele será aquele que fará a diferença nesse país. E aonde o Senhor o levar, ele será um homem letrado. Ele será um homem cheio de Deus. E a gente vê a nossa vida, não sei se você o conhece, mas eu quero até convidar você a conhecer esse grande teólogo, esse grande amante da palavra, esse grande homem, que tem um zelo pelas verdades eternas como Hernandes Dias Lopes. Ele saiu de uma cidade onde ele nem sabia, não tinha escola, ele estudou até a 5ª série. Mas o Senhor o arrancou de lá, o levantou para que ele fosse um homem hoje, letrado. A gente ouve ele, a gente já teve o privilégio de sentar à mesa com ele. Ele fala tão bonito, ele fala tão fino, que se a gente ouve o testemunho dele, a gente nem acredita. O livro que ele mais leu na vida foi um dicionário. Ele falou que ele lia o dicionário porque lá na terra dele não tinha livros lá onde ele morava, porque ele morava na roça. Então ele lia o dicionário. Olha só a graça de Deus sobre aquela criança naquela época, que fazia com que ele tivesse paixão pela leitura a ponto dele ler um dicionário. Então Ana, a gente olhando para isso, a gente vê que Ana foi tão influente na vida de Samuel, porque ela era, antes de qualquer coisa, uma mulher de Deus. A sua vida servia de exemplo para o seu filho. Eu te encorajo, você mãe que tem filho, ou aqueles que anseiam por ter, ou têm filhos do coração, que ousem consagrá-los a Deus, para que eles sejam levantados nessa geração, para que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus, e de fato vocês possam crer que tudo aquilo, que todas as vezes eu ministro aqui sobre as crianças, que eles serão boca de Deus, que eles farão a diferença nessa terra, que eles serão levantados como defensores do Evangelho, você possa ir crer sobre isso também. Você possa falar: amém, Senhor, isso que eu profetizo sobre o meu filho. Porque Ana, ela teve essa disposição. E a última coisa que eu quero mencionar aqui sobre Ana, para vocês, é que Ana, ela entregou o seu filho para Deus porque ela entendeu a soberania de Deus na história. E ela poderia ter dado 1000 desculpas quando o menino nasceu. Ela podia ter falado assim: Deus, eu sei que eu fiz uma promessa, mas como é que eu vou levar o meu filho, meu único filho, para entregar a Eli que já está velho? Senhor, como que eu vou abrir mão do meu filho para esse sistema corrompido? Senhor, eu chorei tanto por ele. Deixa comigo, para que quando ele cresça, se ele assim quiser, ele vai te servir. Ela podia ter usado tantas desculpas. Senhor, eu não posso colocá-lo em risco, em perigo, porque o Senhor sabe que o tanto que eu chorei e desejei por ele. Poderia ter ignorado a promessa, poderia ter se esquecido do voto. Porque quantas vezes nós não fazemos votos para com o Senhor para conseguir alguma coisa e quando Ele nos concede a gente finge que não é com a gente? Quantas vezes você já não prometeu algo para o Senhor? E aí na hora de Deus faz a parte dele, na hora que chega a sua parte você finge que não é com você. Mas Ana, em seu cântico, ela compreendeu algo genuíno que eu e você precisamos sempre nos lembrar. Que é Deus quem dá a vida, é Deus que tira a vida. É Deus quem exalta, é Deus que rebaixa. É Deus quem pega o pobre necessitado do monturo e o faz assentar entre príncipes. É entender que Deus é soberano e que a facilidade da nossa vida, a finalidade da nossa vida é cumprir o propósito divino.
é entender que você, mãe, você não pode colocar o seu filho para fazer a sua vontade. Mas é você entender que você pode colocar o que o Senhor entregou para você, investir nele, para que ele seja o melhor que você tem, para que Deus use ele para fazer a diferença, para que ele seja levantado para cumprir os propósitos do Senhor, para que ele viva para glorificar a Deus, para ser a expansão do reino de Deus, para que a palavra da vida eterna chegue em todos os cantos dessa terra. E agora eu quero destacar a nossa segunda mãe, e eu quero que você lê comigo, está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 5. Segunda Timóteo 1, 5. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou certo de que habita também em você. Eunice é uma mãe que não desiste de ensinar seu filho. Mãe de Timóteo, aqui nós estamos lendo, né, essa carta de Paulo a Timóteo, um jovem pastor. E a gente vê que Paulo ele vai trazer aí uma referência sobre a geração, a continuidade de um ensino que foi passado. Eunice ela é uma mãe que não desiste de ensinar seu filho. Ela é uma mãe que compreende que o ser vem antes do ensinar. E eu costumo dizer que a educação cristã começa no lar. É lá que é a base. A mesma fé que habita na avó é a mesma fé que habita na mãe, é a fé que vai habitar no filho. Está passando de geração em geração. E quando nós dizemos que a nossa igreja é geracional, nós estamos dizendo que nós estamos preparados para acolher, desde o baby até a melhor idade. Mas são poucas horas que nós temos para ensinar. Por isso a responsabilidade nossa de não deixar haver esse abismo do que se prega para o que se vive, do ensino para a prática. E Paulo, ele está reconhecendo isso. A educação cristã daquela família começa com a avó, que passa para a filha, que é mãe, e passa para o filho, e assim são 3 gerações, andando pelas mesmas pegadas. E meus amados, nossa geração parece que está perdendo esse vínculo. Parece que está perdendo essa sequência. Parece que nós estamos numa corrida de revezamento, mas não estamos passando o bastão na hora que precisa passar. E com isso, muitas famílias estão perdendo a corrida da vida por negligência, sim. De achar, mas eu não posso obrigar meu filho para vir para a igreja. Você pode. Porque a Bíblia fala para nós que é para nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, e inculcarás aos teus filhos e ao filho do teu filho. Então, você precisa ter essa consciência de que sim, é necessário. Se for vir, vem obrigado, mas vem. Porque é melhor seu filho estar aqui obrigado, aprendendo, que às vezes você acha que não tá caindo semente no solo, do que você ter que buscar seu filho numa festa. É melhor você obrigar seu filho a vir para a igreja quando criança, para ele aprender a amar a palavra de Deus, do que você daqui a um tempo estar chorando aqui, implorando para nós te ajudar. Sim, nós temos responsabilidade sobre os nossos filhos. Enquanto são menores de idade, eles não têm escolha. Eles vão onde os pais vão. Enquanto eles são maiores de idade, mas estão morando debaixo do nosso teto, ainda assim, eles devem respeito e honra. Então, eles vão aonde nós falamos que vão. Quando eles estiverem para fora, aí a responsabilidade é deles. Mas você ensinou, você mostrou o caminho. E a palavra de Deus nos diz que para nós ensinarmos a criança o caminho que ela deve andar, porque quando ela estiver maior, ela não vai se esquecer.
Nem pecar gostoso ela vai conseguir, porque ela vai se lembrar das verdades eternas que sua mãe ensinou, que o seu pai ensinou, que sua avó ensinou. E ela vai voltar. Ela vai voltar para o caminho, porque ela vai lembrar de tudo aquilo que ela viveu. É por isso que não pode haver esse abismo entre aquilo que se fala e aquilo que se vive. Porque senão fica coerente, eu falo para o meu filho, não, você tem que vir para a igreja, mas chega lá em casa, eu xingo ele, não leio a Bíblia, não oro. Que exemplo nós estamos dando? A educação cristã, ela vem não só do ensino, mas do exemplo. Porque se a gente não dá o exemplo, se a nossa educação cristã é apenas verbal, se a nossa educação cristã é apenas de mandar, de dar ordem, de falar, mas não de viver, os nossos filhos, eles vão mais escutar aquilo que a gente faz do que aquilo que a gente diz. Se nós falharmos em viver a fé cristã em casa, nós vamos perder a eficácia do ensino religioso na igreja. Ensinar pelo exemplo é como plantar uma árvore em frente a alguém que está querendo aprender. Se você pode até explicar com palavra para a pessoa, mostrar livro ou dar ferramentas para ela, mas nada ensina melhor do que ver alguém cavando o buraco, colocando a muda lá, regando, cuidando. O exemplo não é só se mostra o que fazer, mas como fazer. É essa semente que cria raiz no outro. Tem uma frase que diz, o exemplo não é uma forma de ensinar, mas é a única forma eficaz de ensinar. Nós somos como espelhos para os nossos filhos. E um espelho, para ser útil, ele não precisa falar. Ele é mudo, mas ele é eloquente. Ele não grita, ele demonstra. O espelho, para ser útil, ele tem que estar limpo. Porque se ele estiver embaçado, você não vai enxergar direito. Mas o espelho também precisa estar plano, para ele não distorcer a imagem. E mais, o espelho precisa ser iluminado. Porque não adianta ter um espelho num cômodo que é escuro, onde não tem luz. Isso quer dizer que a nossa vida como educadores é a maior mensagem que nós vamos passar para os nossos filhos. E é por isso que o texto nos diz que o mesmo Espírito que habitou em Lloyd, habitou em Eunice e agora está habitando também em Timóteo. Isso foi um compromisso com o ensino. E Eunice ensina Timóteo desde a sua infância. E a palavra infância aqui do original, ela vai dizer desde o seu ventre. Então quer dizer que Eunice, quando ainda grávida, ela ensinava as verdades bíblicas para o seu filho. E tem um estudo que aponta que as mães que passam a gravidez almejando pelo filho, desejando o filho, curtindo a gravidez, o filho, a criança, ela já nasce num ambiente favorável. Diferente de uma mãe que passa a gravidez sofrendo psicologicamente, fisicamente, faz uso de, fez ou faz uso de entorpecentes, seja bebida, cigarro. Essa criança, ela vem de um outro formato. Porque sim, o ensino intrauterino, ele já é válido na vida de alguém. E aqui no capítulo 3 de Timóteo, passa uma página para frente, a gente vai ver no versículos 14 e 15, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e quem acredita firmemente, sabendo que você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós temos que ter o cuidado de ensinar os nossos filhos sobre salvação. E como pais, nós precisamos fazer isso. Ensinar sobre a salvação. Ensinar sobre o caminho que a criança deve andar. Sabendo que só existem 2 caminhos. O que leva para a vida eterna, ou que leva para a condenação eterna.
Os seus filhos precisam ouvir isso de vocês, porque no Kids eles ouvem isso. No Kids eles ouvem sobre cruz, sobre pecado, sobre morte, porque se a Bíblia diz, nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Porque a Bíblia é reforço, como eu falei. A Bíblia ela dá suporte, mas é dentro de casa que precisa trazer essa gloriosa mensagem da salvação, que podem tornar os nossos filhos sábios para a salvação. E sim, crianças entendem. Elas são como esponjas que absorvem tudo que lhe é oferecido, seja bom ou seja ruim. Tudo que você ensina, ela assimila. Se você entregar seus filhos para os desenhos animados, para os formadores de opinião da atualidade, para as telas, vocês vão gerar neles visões distorcidas da vida. Mas se você aproveitar esses momentos que eles são como esponjas, que tem um estudo que diz que até os 14 anos nós estamos formando o caráter das nossas crianças. Depois de 14 anos você não consegue mudar aquilo que ele aprendeu. Então até os 14 anos é a hora de, pais e mães, encher a cabeça dos nossos filhos das verdades eternas. Se a gente aproveita esse tempo e sejamos intencionais, né, de passar para eles vão acolher como Timóteo acolheu. Como Timóteo foi instruído desde a sua infância. O que foi ensinado para Timóteo? As Sagradas Letras, a Bíblia, a Palavra de Deus. Irmãos, nós como Lagoinha, nós preparamos um material todos os anos. A nossa agenda Kids, ela é um material riquíssimo de oportunidade de você sentar com seu filho. Tem devocionais todos os dias. Na terça-feira tem uma página dedicada para um culto doméstico, ensinando você a fazer um culto na sua casa. Ali você tem a oportunidade de desenvolver no seu filho os dons e talentos, a mostrar para ele como é precioso servir, né? Você pode fazer um culto ali sentado com ele. Eu disponibilizei semana passada o e-book na mesa, que é ali justamente mais um conteúdo para você. E quantos? Nem você quer abrir o arquivo que eu mandei? Quantos nem visualizaram? Simplesmente negligenciam essa forma de ensinar dentro de casa, transferindo a responsabilidade para a igreja. Já vai lá para o Kids, lá que ele aprenda. Não. Há pouquíssimas horas que nós passamos com o seu filho, nós construímos alguma coisa. Se eles chegarem em casa e eles não forem alinhados, essa parede vai desmoronar, ela é fraca. A gente fica uma semana inteira sem ver eles novamente. Por isso que eu incentivo você, mamãe e papai, principalmente que faz parte, os filhos de vocês fazem parte do Kids, do Link, do Rocket. Pergunte para eles o que eles estão aprendendo, desenvolva neles o interesse por aquilo que eles estão tendo conhecimento. Porque sim, é sua responsabilidade continuar cuidando daquela sementinha que nós estamos plantando no coração deles. Para que quando eles cresçam, eles venham se lembrar. Eunice, ela não tinha dúvidas que as Sagradas Escrituras eram inspiradas por Deus. E você? Porque se você não tem capacidade de ensinar seu filho, é porque será que você realmente acredita que a palavra de Deus, ela é uma ferramenta que pode te ensinar, te instruir, te moldar ao caráter de Cristo? Ela não ensina pedagogicamente o que o mundo quer impor, mas esse quesito ela ensina a Bíblia. Ela ensina que a Bíblia é um livro coerente, consistente, inspirado pelo Espírito Santo e útil para o ensino. E aí é que a gente se depara com um grande problema, porque existem muitos pais que são analfabetos de Bíblia. E aí eu fico imaginando se um pai e uma mãe analfabetos de Bíblia querendo ensinar a Bíblia para o filho. Porque a gente só pode dar daquilo que a gente tem. E se você tem, não retenha, ensine. A nossa expectativa e esperança, e aqui eu quero terminar
desse Dia das Mães é que todas as mães, pais, avós, avós, venham reavivar no seu coração esse privilégio que nós temos de ter crianças nas nossas mãos e que podem ser ensinadas. Porque, gente, tem um estudo que indica que 66 a 70% dos jovens que vão para as universidades abandonam a sua fé durante os anos da faculdade. E 58% desses jovens, eles questionam a sua fé no período universitário. É assustador esses dados. Talvez isso ocorra muitas vezes, porque eles não estão tendo boa base dentro de casa. Eles não tiveram boa base na sua infância. E quando nós lemos sobre Moisés, nós vemos que ele escolhe viver entre o povo hebreu, né, mas deixando ali todos os luxos do palácio. E a pergunta é, quem que ensinou isso para ele? Quem mostrou para ele a realidade daquele povo? Foi sua mãe. Foi a sua mãe. E foi através de tudo aquilo que ele aprendeu com ela, que na sua fase adulta o levou a tomar a decisão certa para os rumos da história da redenção. Ele aprendeu com sua mãe Joquebede, que o educou, que o criou. Abraham Lincoln diz, as mãos que embalam o berço governam o mundo. Ninguém influencia mais um ser humano do que a própria mãe. Do que uma mãe de oração, do que uma mãe comprometida com a palavra de Deus, do que uma mãe que vive e transforma a sua vida e o conteúdo das escrituras como um elemento pedagógico. Não apenas para informar, mas sobretudo para transformar. Que Deus nos ajude nesse dia a trazermos à memória isso e voltarmos de todo o nosso coração a um compromisso com Deus, como Ana assumiu de colocar seu filho nas mãos de Deus, para a glória de Deus. Amém? Eu quero que você nesse momento feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Tem alguém aqui que nunca aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, que caminhou talvez a passos distantes do Senhor por um tempo, mas que nessa manhã, através dessa palavra, entendeu que é o caminho que a gente tem que caminhar. Não existe outro. O outro que existe vai nos levar para a condenação eterna. Tem alguém aqui entre nós que quer fazer esse momento, essa oração de entrega ao Senhor? Né? Então feche seus olhos, coloque sua mão no coração. Pai, obrigada por essa manhã, obrigada por essa palavra. Eu quero te glorificar, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor ministrou em nós. Que nós venhamos, Deus, lembrar que o Senhor é um Deus de gerações. Assim como o Senhor é o pai de Abraão, de Isaac e de Jacó. Assim nós queremos a testemunho da nossa vida, Senhor. Quando tivermos mais velhos, olharmos para trás e falar, Senhor, está aqui a minha família. Todas elas caminharam, Senhor, segundo a Tua palavra. Todas elas continuaram caminhando, Senhor, nas mesmas pegadas, Senhor. Deus, que nós sejamos homens, mulheres de oração, que consagra, que apresenta, que dedica a nossa família aos Seus pés, Senhor, para que nenhum se perca, mas para que todos sejam achados, Senhor, por esse amor. E nessa manhã, Senhor, eu quero te pedir, ó Pai, alcança cada coração que ainda está em dúvida, que ainda está em cima do muro, que ainda não confessou com seus lábios que o Senhor é Senhor e Salvador das nossas vidas, que não há outro caminho que nos leva para a vida eterna no seu Senhor Jesus. E que tenhamos, Senhor, esse reconhecimento dentro de nós, Senhor, que o Senhor habita e reina eternamente em nós, Senhor. Pai, nos dá estratégia, nos dá ensinamentos, Senhor, nos dá autoridade, Senhor, nos dá, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, formas de alcançar o coração dos nossos filhos, de chegar
chegar, Senhor, nos lugares que muitas vezes eles não querem dar acesso, mas que nós não sejamos somente presentes, mas que nós tenhamos acesso ao coração deles, ó Pai. Que eles olhem para nós como exemplo, que eles olhem para nós, Senhor, como aqueles que o amam, como aqueles que dedicam sua vida, Senhor, a ensinar, e que sejamos coerentes com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós vivemos. Para que eles olhem para nós, eles desejem o Deus que habita em nós. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, irmãos. Só mais um minutinho antes da gente entrar na ceia. Eu preciso fazer o sorteio do Dia das Mães. Pode se sentar rapidinho, antes de nós entrarmos aí para a ceia do Senhor. Eu quero fazer aqui, aqueles que adquiriram, né, os nossos quitutes semana passada, foram colocados os nomes aqui. E hoje nós temos 3 presentes para as nossas mães, que vão aqui, né, tem ali, deixa eu ver quem que é mesmo, que eu nem lembro, um minutinho. E nós vamos fazer o sorteio para 3 mamães que vão aqui nessa manhã, em nome de Jesus, serem abençoadas, vão receber aí um presente do pessoal da nossa cantina. Eu quero louvar a Deus pela vida delas. Então, ó, vai ser um bolo de cenoura trufado, um bolo branco trufado de limão e uma revitalização facial. Então, o primeiro que eu vou aqui vai ser o bolo trufado de limão. Vamos ver quem é que é a pessoa aqui que vai ser a sortuda, que vai ganhar. Cristiane Leão, ela tá aqui? Não. Ó, irmãos, segundo a Gi, a gente vai sortear de novo. A pessoa que tá aqui na igreja. Ixi, essa aqui também não tá aqui. Ei, cadê o povo? Ó, a Natiele também não tá aqui. Hoje só tá para as pessoas que não estão aqui hoje. Daniel, que tem o final do telefone 0468, tá aqui? Eita! Vamos ver como é que a gente vai fazer aqui, ó. Porque a pessoa tem que pegar o presente hoje, gente, que é bolo. Então não tem jeito não, tem que ser hoje, porque senão a gente, né, vai perder. Ó, a Luciana, ela comprou do culto da noite. Provavelmente ela vem no culto da noite. Então ela ficou com o bolo de limão. Vamos sortear agora. Será que a Natiele vem no culto da noite? A Cris eu sei que não, porque ela tá viajando. Andressa. Não? Ê, Pai Eterno. Dilma Soares. Sei não, minha irmã. Flávia do Lucas. Ela vem, né? Talvez venha à noite. É, ela comprou à noite também. As que compraram à noite, vai pegar à noite. Então, ó, a Flávia também foi com bolo de cenoura. Se ela não vir à noite, a gente sorteia. Sulamita ganhou a revitalização facial. A Su tá lá na projeção servindo. Que isso, hein, minha irmã? Glória a Deus. Então, tá aqui as nossas 3 sortudas. Louvado seja Deus. Se nenhuma as outras não vierem no culto da noite, a gente faz à noite também. Se o seu nome está aqui, aí no culto da noite a gente liga para você. Você vem buscar à noite, tá? Porque não tem como levar para casa. Se eu levar para casa, eu vou comer. Então, você vem pegar, ok? Vou deixar aqui. Eu quero chamar nosso pastor, que vai dar continuidade aí. Vou chamar o nosso pastor aqui, que vai dar continuidade aí a nossa Santa Ceia, amém? Deus abençoe sua vida, que o grande amor de Deus seja com todos nós, amém? Deus abençoe vocês. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe. Vamos ficar de pé, igreja, para a gente orar pela ceia, esse tempo maravilhoso. Está em suas mãos, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos, meu Pai, te agradecer por mais uma oportunidade que estamos tendo como igreja de cearmos juntos, de poder, meu Pai, relembrar o sacrifício vicário de Cristo ali na cruz por nós. Queremos nesse momento, meu Pai, honrar o Senhor
e dizer, meu Pai, que te amamos e que nunca foi sobre nós, sempre foi sobre o Senhor, meu Pai. Queremos aqui, meu Pai, expressar nossa gratidão, nosso amor, nossa fé, meu Pai, na palavra de Deus, através, meu Pai, da ceia do Senhor. Queremos aqui, meu Pai, cumprir uma ordenança de Jesus. Oramos, meu Pai, pelo pão simbolizando o corpo, pelo suco de uva simbolizando o sangue da nova aliança. Estamos aqui, meu Pai, para celebrarmos, para nos alegrarmos, meu Pai, como igreja, porque o Senhor morreu na sexta-feira, mas no terceiro dia, ao domingo, Ele ressuscitou para a glória de Deus. Ele está vivo, sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, intercedendo, orando por nós, e um dia voltará para buscar a sua igreja. Que verdade gloriosa. Assim nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Você vai cantar, nós vamos cantar essa canção. Pegue aí seu pão, seu suco de uva e espere para sermos juntos para a glória de Deus. Enquanto isso, adore o Senhor. Fique em espírito de oração para a glória de Deus.